E agora a gente vai falar sobre as partidas dos motores. Ideal para o motor é uma partida direta. Por que uma partida direta? Porque ele vai ter a tensão nominal nos seus terminais. Se ele tem a tensão nominal nos seus terminais, ele tem o torque máximo da partida. Então ele tem a melhor eficiência e o menor tempo de aceleração possível. Essa é a condição ideal. Mas, como a gente já falou no começo desse tema, isso pode provocar picos de corrente na rede e quedas de tensão na rede. Então, o motor ele necessita de uma alta corrente, mas essa queda de tensão na partida vai ocasionar aqueles efeitos no nosso sistema. Então, além dessa questão dos efeitos que tem no nosso sistema, existem algumas restrições que a concessionária ela pode nos dar. Ela tem exigência, algumas têm exigência, a concessionária da Celp ela tem mais uma exigência, onde a partir de uma certa potência você não pode partir diretamente à máquina. Você tem que fazer algum esquema de partida de tal forma que reduza a corrente de partida que a concessionária entende que vai afetar a rede dela. Deixa eu mostrar aqui um trechozinho da norma. Essa aqui é a norma técnica de instalação elétrica, de tensão secundária, de baixa tensão. O que é que ele diz no item de proteção de partidas? Ele já fala aqui, olha, motores com partida superior a 5 CV, ele deve dispor de dispositivo de partida para atenuar as correntes transitórias. Né? Então, essa tabelinha que eu busquei também da norma da concessionária mostra bem legal. Eu tenho um motor de até 5 CV, se for com tensão 220/127 ou menor ou igual a 7,5, eu posso fazer uma ligação de partida direta. A partir da potência maior do que esses limites, eu já tenho que utilizar outros tipos de partida. Estrela triângulo, série paralela, chave compensadora, resistência ou uma reatância na partida, enfim. Ele diz que eu já não posso partir diretamente em máquinas superiores a 5 ou 7,5 CV de acordo com o nível de tensão. E também tem algumas informações que aparecem aqui, olha. Número de terminais do motor. 6 terminais, 3 terminais, 3 terminais, 6 terminais. Então, o que quer dizer isso? Como a gente já, como já falou, como já deu para perceber lá na norma da concessionária, algumas, algumas coisas, algumas técnicas que podemos fazer para reduzir a corrente de partida é utilizar chave estrela triângulo, chave compensadora, chave série paralelo ou uma partida eletrônica através de uma soft starter. Só que para que eu fale disso aí, é fundamental que a gente entenda como é que é feito os esquemas de ligações dos motores, porque os motores eles podem ter tensões nominais múltiplas, ligação série paralela, estrela triângulo e tripla tensão nominal. Então vamos antes falar sobre esse tema para depois a gente começar a conversar sobre as partidas das máquinas. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: a tensão nominal é aquela na qual o motor foi projetado para aquela tensão nominal. Se sua tensão de rede é 220 volts, eu tenho que pegar um motor projetado para trabalhar em 220 volts. Se você tem uma tensão de rede de 380 volts, eu tenho que ter um motor projetado para trabalhar em 380 volts. Só que ele pode ter vários terminais disponíveis e a gente vai entender agora por que ele tem tantos terminais disponíveis, que a gente chama de tensão nominal múltipla. Eu tenho 3 tipos de ligações que eu posso fazer no meu motor e ele vai ter no mínimo 2 tensões diferentes disponíveis para nós. Uma ligação série paralela, estrela triângulo e a tripla tensão nominal. Eu quero conversar antes pela ligação estrela triângulo. Se vocês recordarem o vídeo da máquina de indução trifásica, ele diz sempre o seguinte: eu tenho 3 espiras e essas 3 espiras, um terminal está curto-circuitado e os outros terminais estão alimentados com a tensão de rede. Tá? Naquele vídeo específico, ele mostrou um motor que não tem
1, 2, 3, 4, 5, 6 terminais disponíveis. É um motor que apenas tem 3 terminais disponíveis. E esses 3 terminais disponíveis naquele vídeo fazem com que o motor tenha apenas uma tensão disponível nas suas espiras. E aí, se você comprou um motor de 220 volts, trifásico 220 volts, ele só vai funcionar na tensão trifásico 220 volts. Se você tem um motor trifásico 380 volts, aquele daquele vídeo vai funcionar só como 380 volts trifásicos. Só um detalhe que eu esqueci de colocar aqui, a raiz de 3, tá, gente? 220 vezes raiz de 3 dá 380. Então, o que acontece nesse exemplo? Eu tenho 3 espiras no meu motor, defasadas de 120 graus, na qual elas fazem aquele lance do campo girante, aquele negócio todinho que a gente viu lá no vídeo. Essas 3 espiras, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter disponível todos esses terminais. Então, isso aqui é uma espira, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Todas elas são defasadas de 120 graus fisicamente lá no motor. Mas eu estou puxando o fio para fora. Eu vou ver o fio 1 e o fio 4, o fio 6 e o fio 3, o fio 5 e o fio 2. Todos eles vão estar saindo do meu motor. E na plaquinha do meu motor vai estar escrito lá: ligação em 380 volts, tem que fazer uma ligação em triângulo. Ligação em estrela. Ligação em 220 volts, você vai ter que fazer uma ligação em triângulo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha bobina, ela suporta no máximo 220 volts entre seus terminais. Se você fizer uma ligação, se você curto-circuitar um dos terminais da bobina e fizer uma ligação 380 entre uma ponta e outra, a gente sabe que a tensão do terminal, se for 380, a tensão na espira vai ser 380 raiz de 3, que vai nos dar 220 volts. Então, se a bobina só suporta 220 volts, se eu ligar dessa forma, numa tensão de rede de 380, eu vou garantir que a minha bobina só veja 220 volts. Se a minha rede não for 380 volts, for de 220 volts, eu só preciso fazer a mesma ligação, só que em triângulo. Eu vou ligar o início de um terminal no fim do outro, o início de um terminal no fim do outro, o início do terminal no fim do outro. Aqui, ó. O 2 com 4, o 1 com 6, o 3 com 5. E se eu pegar cada pontinha dessa e colocar minha tensão de rede, que vai ser 220 volts, todas as minhas espiras vão estar submetidas a 220 volts. E com isso, o meu motor vai girar em 220 volts. Ah, mas professor, mas você colocou uma tensão menor? Não, não coloquei uma tensão menor. A bobina tem que ver uma tensão de 220 volts. Eu estou colocando a tensão nela de 220 volts. Ah, mas minha rede é 380, tudo bem. Eu liguei em Y e ao ligar em Y e colocar a tensão 380 nesses dois terminais, a minha bobina vai ter 220 volts. Então é por isso que você tem essa informação na placa, onde eu tenho um motor com 6 terminais disponíveis, né? Com 6 terminais disponíveis. Se ele tem 6 terminais disponíveis, eu posso fazer uma ligação em estrela ou posso fazer uma ligação em triângulo. Esse é o primeiro, é o esquema de ligação mais fácil de se compreender. Então, um detalhe fundamental disso é que essa ligação ele exige 6 terminais do motor. Eu quero que fiquem bem claro isso aqui. 6 terminais. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as minhas espiras têm os 2 terminais disponíveis para que eu faça a ligação. Ou dessa forma, ou dessa forma. Nesse exemplo, a gente tem tensões clássicas, né? Que posso ter um motor 220/380, então delta Y, eu posso ter um motor com ligação 380/660, delta Y, ou posso ter um motor 440/760. Só que isso aqui é um detalhe. Quando você compra um motor 440/760, não quer dizer que você vai ligar ele numa tensão de 760, porque essa tensão ela não é suportada nos isolamentos do motor, ele só suporta até 690 por aí. E aí, por conta disso, só serve para dizer que eu posso fazer uma ligação eu posso usar uma chave estrela-triângulo para funcionar esse motor. Só que vocês só vão entender isso quando eu falar sobre chaves estrela-triângulo. Então não pense que eu vou ter uma rede de 760 volts. Eu vou ter uma rede de 440 volts. Mas esse motor eu posso fazer um esquema de ligação estrela-triângulo.
Outro tipo de ligação é a ligação série paralela. Não tem muita diferença em relação a que a gente viu no estrela triângulo. O detalhe desse ponto é que ou o meu motor ele vai ter, ele vai poder ser ligado em série paralelo em delta, ou ele vai ser ligado em série paralelo em Y. Ele pegou, eu não tenho a bobina inteira, deixa eu voltar para o desenho anterior. A minha bobina está inteira, tá vendo? 1, 4. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir agora ela aqui no meio. E eu vou buscar esse terminal entre 1 e 4, no meio de 1 e 4. Deixa eu passar agora para a minha estrelinha. Olha aqui, eu dividi a bobina no meio. Se eu dividir a bobina no meio, eu posso aplicar metade da tensão nessas bobinas. Então, nesse caso, eu vou ter um motor com 9 terminais e eu posso fazer uma ligação 440 volts. Então, percebam que a tensão máxima que cada espira vai aguentar, vai suportar, cada trecho de espira que pode suportar, é uma tensão de 127 volts. Se eu ligar as espiras em série, numa tensão de 440 volts, eu vou ter 127 em cada espira. Se a tensão não for 440, for 220, eu vou ter uma ligação ainda, eu ligo ela em paralelo, e eu vou ter uma ligação eu vou ter uma tensão de 127 na espira. Outro esquema, seria uma ligação em delta, eu tenho a espira cortada no meio, eu tenho disponível esses dois terminais, e se eu ligar em série, cada espira dessa suporta no máximo 220 volts. Em relação a esse esquema de ligação em paralelo, em Y, a minha espira suporta 127 volts. Nesse motor, a minha espira suporta até 220 volts. Então, se a minha tensão de rede é 220 volts, eu faço uma ligação em paralelo delta. Eu tenho todos esses terminais disponíveis, esses e esses, e eu faço uma ligação em paralelo desses três, de todos esses terminais. Aí eu posso ligar minha bobina em 220 volts. A minha tensão de alimentação é em 440, não tem problema. Eu ligo em série e os três terminais disponíveis do triângulo, eu posso colocar a tensão nominal de 440, que a minha máquina vai funcionar porque a espira vai enxergar a metade da tensão, 220 volts. Nesse esquema de ligação, eu vou ter disponível 9 terminais do motor. A tensão mais comum é 220/440, tá? Mas eu posso ter outro nível de tensão como 230/460, mas o mais comum é 220/440. 9 terminais. Vamos contar os terminais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um conjunto de 3 espiras já está curto-circuitado internamente e você não vai ter acesso a esse terminal. Aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, eu vou ter os 9 terminais disponíveis para ligação em série ou em paralelo, mas ela sempre vai ser em delta. E por fim, eu tenho a ligação tripla, eu tenho o esquema de ligação de tripla tensão nominal, que nada mais é do que uma combinação dos dois casos anteriores. Eu vou ter as bobinas, os terminais de todas as bobinas disponíveis, né? Eu dividi ela pela metade e eu estou agora com os terminais disponíveis. Diferente dessa questão que eu não teria esse terminal de bobina disponível, né? Nesse caso, eu tenho todos os terminais disponíveis e eu consigo fazer uma ligação entre as espiras em paralelo ou entre as espiras em série. E aí fazer uma ligação em triângulo ou em estrela das espiras em paralelo ou em triângulo em estrela ou em triângulo das espiras em série. Né? Logicamente, ele vai ter aquela questão dos mesmos critérios. Né? Eu vou ter que aplicar cada bobina dessa suporta no máximo 220 volts. Então, nesse esquema de ligação, eu estou aplicando 220 volts em cada espira. Nesse esquema de ligação, eu vou ter 220 volts em cada espira. E nesse esquema de ligação, eu vou ter 220 volts em cada espira. Máxima tensão suportável da minha espira é 220 volts, mas de acordo com as ligações, eu posso aplicar nos terminais do motor ou 220, 380 ou 440.
Esse exemplo é um esquema de ligação que eu tenho um motor que é 220/380/440, entre parênteses 760, porque é para dizer que eu poderia ligar, que eu posso fazer uma ligação estrela-triângulo série, no esquema desse 440, mas eu não vou aplicar 760 no meu motor. Mas quer dizer que eu posso fazer uma ligação em Y, aqui em série, e depois eu virar em triângulo. Mas isso aqui, quando a gente aprender a ligação estrela-triângulo, ele vai compreender o que ele quer dizer nisso. Nesse esquema de ligação, eu tenho 12 terminais disponíveis. Só recapitulando, na estrela triângulo eu tenho 6 terminais. Na série paralela eu vou ter 9 terminais. E no esquema da tripla tensão nominal eu vou ter 12 terminais disponíveis. São os fios que nós temos disponíveis nos nossos motores e a gente fica com aquela possibilidade de fazer os nossos esquemas de ligação de acordo com a tensão suportável da nossa rede. E agora sim, vamos falar sobre os esquemas os esquemas de partida, chave estrela triângulo, chave compensadora, chave série paralelo e a partida eletrônica soft start.